Que a graça e a paz do nosso bom Deus sejam abundantes sobre todos os que nos acompanham nesta noite através da Rádio Evangélica FM e também através da internet, e especialmente sobre todos aqueles que fazem parte da Igreja Batista da Capunga nesta celebração dos seus 98 anos de existência. O nosso sentimento nesta noite é o mesmo expresso por esta melodia que acabamos de ouvir no prelúdio deste culto. Como agradecer a Jesus o que tem feito por mim, por você, por cada um de nós, e especialmente pela nossa igreja, ao longo de todos estes anos de lutas, mas de muitas vitórias, pela graça do nosso bom Deus. Que Ele receba o nosso louvor nesta noite, que Ele seja engrandecido e exaltado entre nós, e que todos nós sejamos profundamente edificados através de todos os atos deste culto. Gostaria de lembrar que a ordem do culto encontra-se disponível no aplicativo da nossa igreja, no site da nossa igreja. Você terá acesso à ordem do culto com as leituras bíblicas, com as letras dos hinos e dos cânticos, e desta forma terá melhores condições de acompanhar o nosso culto à distância. Que Deus ministre aos nossos corações nesta noite também aquilo que precisamos receber do seu coração para os nossos corações, e que nós, como igreja, sejamos edificados e fortalecidos na nossa fé e disposição de seguir os passos de Jesus, o Filho de Deus. Goza fome, celeste
Tito, capítulo 2, versos 11 e 13, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra bendita. Te damos graças, Senhor, pelas Tuas promessas. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor existe e vive nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos prestando culto a Ti, porque só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Sê conosco, ó Pai, e nos ajude para que possamos ser melhores e agradarmos o Teu coração. Te damos glórias por tudo, por todas as coisas e por aquilo que o Senhor também ainda há de fazer em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Sobre nós teu sopro, reunimos nesse ajuntamento,
nos rendendo aos pés do Senhor Jesus, consagramos todo o nosso ser ao nosso Senhor e Salvador. Queremos convidar você nesse instante a participar conosco deste que é um privilégio para todo crente, que é um privilégio também para todos nós que somos membros e congregados da Igreja Batista da Capunga, a colocarmos diante de Deus os dízimos e ofertas e também consagrarmos ao Senhor as nossas vidas, os nossos bens e tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Gostaria de convidá-lo a ler conosco o texto da Palavra de Deus, lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Que privilégio, meus irmãos, podermos participar deste momento do culto, que privilégio podermos participar da propagação da palavra do Senhor através da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Nós queremos agradecer a Deus a vida de cada um dos irmãos desta igreja, que com amor, com fidelidade, com compromisso, tem colocado as suas vidas e os seus dízimos diante do Senhor. Gostaríamos também de continuar encorajando-os a realizar a entrega dos seus dízimos e ofertas através das transferências bancárias, cujas contas os irmãos poderão obter no boletim digital disponibilizado por nossa igreja através do seu site e através do seu aplicativo. Pedimos também que os seus dízimos, as suas ofertas, os comprovantes referentes a essas transferências sejam enviados para o e-mail ofertas@capunga.org.br, com a discriminação do seu valor depositado. Também informamos que tem à disposição dos irmãos o nosso Pix, que também é ofertas@capunga.org.br. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Também lembramos do nosso compromisso com o centenário da nossa igreja, no qual nesta noite, neste domingo à noite, estamos lançando o nosso olhar para o próximo ano, quando estaremos iniciando as comemorações do nosso centenário, mas desde já muitas obras relacionadas ao centenário estão acontecendo em nossa igreja. Portanto, gostaríamos que os irmãos continuassem com o compromisso de entregarem as suas ofertas para o nosso centenário. Lembramos também que você pode abençoar uma família através da doação, através da entrega de uma cesta básica para a nossa igreja. Essa cesta será direcionada a alguma família atendida por nosso setor social da nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos e nesse instante também temos a oportunidade de consagrar ao Senhor não apenas esses dízimos, mas também as nossas vidas. Trazei a graça do tesouro, dízimos e ofertas com amor, consagrai-vos como bons mordomos, desfrutamos as divinas
nosso Deus e Pai, queremos confiar a Ti, Senhor, as nossas vidas. Queremos dizer, Senhor, que queremos colocar diante de Ti o nosso depósito. Queremos colocar, Senhor, diante de Ti tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, ó Deus. Recebe, ó Pai, através deste momento do culto, a gratidão dos nossos corações, pelas muitas e ricas bênçãos que Tu tens derramado sobre o Teu povo, ó Deus. Queremos Te agradecer também pelo Teu cuidado, Senhor, diário com cada um de nós. Queremos Te agradecer, Senhor, pela alegria da salvação, porque é essa alegria, Senhor, que firma a nossa fé, que nos faz levantar, que nos faz caminhar, que nos faz enxergar, Senhor, dias melhores. Que Tu, ó Deus, continue abençoando o Teu povo, Senhor, nesses dias, nesses momentos tão difíceis pelos quais temos atravessado, momentos de tantas dúvidas, de tantas incertezas, mas Tu és, ó Deus, a nossa rocha, Tu és a nossa certeza, Senhor, Tu és a nossa força e nós confiamos em Ti. Recebe, ó Pai, mais uma vez Te pedimos a gratidão dos nossos corações por tudo quanto Tens feito em nossas vidas. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Servindo ao nosso Senhor.
é para mim um lugar de harmonia e amor ao próximo, a qual está presente em minha vida através do PEP, que ajuda não só a mim, mas vários adolescentes a continuar nos caminhos de Deus e seguir sempre o que é certo, e por isso eu sou muito grato. Igreja da Capunga, eu amo a minha igreja da Capunga, é minha favorita. A Igreja Batista da Capunga, majestosa, resplandece no centro do Recife, onde abriga a união, existe o perdão dentro de cada coração, que vê no brilho da Capunga o caminho de Deus, a igreja que eu amo, por ter sido recebido com carinho, nos braços de Deus eu fiz o meu ninho. Agradecemos a Deus os 98 anos da Igreja Batista da Capunga. Parabéns, Capunga. Meu nome é Ana Beatriz, sou aluna do PEP e a Igreja Batista da Capunga está sendo um refúgio para mim e para minha família nesse momento tão difícil. Obrigada a todos. Graça e paz, irmãos. A Igreja Batista da Capunga é o lugar onde, irmanados, oramos, louvamos e servimos a Deus com alegria. Parabéns, Capunga. Para nossa família, esta igreja sempre foi e continuará sendo um lugar de acolhimento e de crescimento espiritual. Que Deus continue abençoando ricamente a nossa querida igreja. Parabéns pelos seus 98 anos da Igreja Batista da Capunga. Deus abençoe a Capunga. Tchau. A Igreja da Capunga é a minha segunda casa. Nela criei meus filhos e estou criando os meus netos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amo a Capunga porque é uma igreja viva, relevante, que adora a um Deus vivo. Meu nome é Gleice, sou voluntária do PEP Nova Tiúma. Venho através desse vídeo parabenizar a Igreja da Capunga pelo maravilhoso trabalho que vocês têm feito pelo PEP. A Igreja Batista da Capunga foi sempre para a nossa família um lugar de acolhimento. Parabéns, querida igreja. Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. A Igreja da Capunga marcou o início da nossa família e até hoje é o nosso local de adoração. E a gente crê que Deus vai continuar escrevendo essa história. Parabéns, Capunga! Nossa família tem o privilégio de fazer parte de uma igreja fundamentada e firmada na Palavra de Deus, cuja doutrina é a Bíblia Sagrada. Capunga, 98 anos de existência, levando as boas novas de Cristo Jesus, não só na cidade do Recife, mas para o mundo inteiro. Por isso podemos dizer, Capunga querida, muitos anos de vida. Amém. Amém. Parabéns, amada igreja, por seus 98 anos de existência. Para nós, a nossa igreja representa um pedaço do céu aqui na terra. Deus vos abençoe. Em frente, rumo ao centenário. Parabéns! Amém. A Igreja Batista da Capunga representa para mim uma bênção em minha vida e na vida da minha família. E eu sou muito grata a Deus por fazer parte desta família em Cristo e por todo o amor e o cuidado que vocês têm para comigo. Muito obrigada. Que Deus o abençoe a todos. A Igreja Batista da Capunga é a minha família, minha comunidade de fé, o meu ministério. Meu nome é Marcela, sou mãe de 2 alunos do PEP e sou muito grata a Deus por tudo que o PEP tem feito na vida da minha família
através da Igreja Batista da Capunga. Amados irmãos, nesta noite temos a alegria de ter participando conosco no nosso culto o pastor Adonias Júnior, da 2ª Igreja Batista de Campos dos Goitacazes. Pastor Adonias é amigo também de um bom tempo e nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua dedicação ao Senhor, como servo de Deus. Ele tem servido na 2ª Igreja em Campos desde o início do ano passado e tem sido um instrumento de Deus para muitas e muitas vidas serem alcançadas por Jesus. Nós louvamos a Deus pela existência da 2ª Igreja, que é uma das maiores igrejas batistas do estado do Rio de Janeiro. Este servo de Deus estará nos trazendo a mensagem do Senhor e queremos deixar registrada a nossa gratidão por sua gentileza em enviar-nos, portanto, esta mensagem que certamente Deus usará para edificar a nossa igreja, para fortalecer a nossa fé e a nossa disposição de viver os propósitos de Deus. Acompanhemos o que Deus tem a nos dizer nesta noite através do seu servo. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista da Capunga. Eu quero manifestar a minha alegria de poder estar aqui com você reunido, ainda que num ambiente virtual, mas completamente real, estar reunido com você por ocasião das comemorações do 98º aniversário dos irmãos, enquanto uma comunidade de fé local. Agradecer a Deus também o privilégio que me é dado através do pastor Marcos, um grande amigo, uma família preciosa, uma família bendita diante do Senhor. Para esta ocasião, eu gostaria de pedir a você que pudesse pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura do livro de Atos, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 42 ao versículo 47, um texto por demais conhecido, mas um texto em que o Espírito Santo aqueceu meu coração para compartilhar com você por esta oportunidade, ou nesta oportunidade. Assim diz a Bíblia Sagrada: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer o privilégio de poder me reunir com os meus irmãos, agradecer o privilégio de poder compartilhar a Tua palavra por ocasião do 98º aniversário dessa comunidade, dessa congregação. Agradecer pelos anos que se passaram, pessoas que o Senhor usou ao longo da história, e também agradecer por aqueles que neste tempo tem sido nas Tuas mãos a matéria-prima usada para que a vontade do Senhor seja realizada. Peço também que o Senhor ilumine a nossa mente e nos dê a capacidade de entender toda a revelação que o Teu Espírito deseja nos entregar. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão, a partir de hoje, iniciando um novo ciclo, uma nova etapa. E eu tenho aprendido ao longo da minha jornada pastoral que todo início de uma nova etapa traz consigo alguns desafios. E o grande desafio, percebo eu, o grande desafio que os irmãos possuem ao iniciar uma nova etapa ou ao iniciar um novo ciclo é exatamente alcançar a capacidade de distinguir dois tipos de igreja que operam paralelamente
no mundo de hoje. De um lado está a igreja que eu chamo de igreja terapêutica, ou seja, a igreja que recebe pessoas doentes, a igreja que recebe pessoas feridas e então, através da sua habilidade de tratamento, consegue colocar de alguma forma remédio nas feridas, sarar as enfermidades, tornando essas pessoas recém-chegadas em pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Mas também, paralelamente a uma igreja terapêutica, surge no cenário uma outra igreja que eu chamaria de igreja patogênica, ou seja, uma igreja que recebe pessoas saudáveis, em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, porém, torna essas pessoas doentes, contaminadas por vícios, contaminadas por enfermidades. Eis o grande desafio dos irmãos no início de um novo ciclo. Por isso que eu quero me aproximar de você, ainda que num ambiente virtual, como eu disse no início, completamente real. Eu quero me aproximar de você para afirmar que é imprescindível definirmos para nós mesmos o verdadeiro significado da igreja de Jesus. Qual a verdadeira identidade de uma igreja? Sabe, fala-se muito a respeito, diversos conceitos acerca da identidade da igreja têm sido construídos a cada dia, mas a pergunta é, o que é a igreja? O que pensam aqueles que compõem a igreja ser a igreja de Jesus Cristo? Se nós utilizarmos a definição que a Bíblia traz a respeito da igreja, nós constataremos que igreja, ela não é uma mera sociedade, igreja não é uma instituição empresarial, igreja não é um instrumento de entretenimento. A Bíblia define igreja como sendo a comunidade daqueles que foram resgatados pelo sangue de Jesus, e não somente resgatados, mas a comunidade daqueles que foram libertos da condenação do pecado, e não apenas resgatados e libertos, mas a comunidade daqueles que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, igreja é uma comunidade, e há uma considerável diferença entre comunidade e sociedade. Quando eu olho para Atos capítulo 2, os versículos que lemos, aqui estão explícitos características de uma comunidade, ou seja, o conceito de sociedade é um grande grupo social marcado por relações de troca, ou seja, no conceito de sociedade, o relacionamento ele não é pessoal, ele é impessoal. Já na comunidade, não. A comunidade caracteriza-se pela sua forma de viver juntos, a comunidade caracteriza-se pela sua forma, ou pelo modo íntimo, privado, exclusivo de viverem juntos do ponto de vista sociológico. Comunidade é um conjunto de pessoas com interesses mútuos, pessoas que vivem no mesmo local, pessoas que se organizam dentro de um mesmo padrão de normas. Já a sociedade não. A sociedade, embora tenha a presença de outras pessoas, torna-se impossível obter conhecimento ou até mesmo desenvolver relacionamento com todas as pessoas. Comunidade é um microgrupo social. A interação se dá num grupo de pessoas que possuem um elevado grau de intimidade, pessoas que possuem proximidade umas com as outras, numa comunidade, num microgrupo social. As normas de convivência, os princípios de conduta dos seus membros, eles estão interligados à tradição, à religião, ao consenso, ao respeito mútuo, diferentemente da sociedade. Na sociedade não há estabelecimento de relações pessoais. Na sociedade, na maioria das vezes, não há tamanha preocupação com outro indivíduo. O fato que marca a igreja de Jesus enquanto comunidade, viver em comunidade é viver de forma terapêutica. Mesmo nós, cristãos, discípulos de Jesus, enquanto cidadãos, embora estejamos inseridos numa sociedade, nós fazemos parte de uma comunidade chamada Igreja de Jesus.
Nós estamos unidos não somente pelo nosso compromisso com Jesus Cristo, mas nós também estamos unidos pelo nosso compromisso com a comunidade local, com a igreja local. Nós precisamos ter a mesma perspectiva de igreja que Jesus tinha. O propósito de Deus nunca foi salvar indivíduos a fim de que eles ficassem isolados. A Bíblia diz que Cristo morreu não somente para nos redimir do peso da iniquidade, mas Cristo também morreu para reunir e purificar para si mesmo um povo entusiasmado pelas boas obras do reino de Deus. Quando nós lemos o que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, fica evidente a identidade da igreja enquanto comunidade. Sabe, eu preciso ressaltar que nem mesmo aquela igreja de Jerusalém era totalmente terapêutica. Ou seja, quando nós lemos a respeito da igreja primitiva, é natural que alimentemos em nossa mente uma visão romântica. Maravilhamos-nos com o seu ímpeto evangelístico, maravilhamos-nos com o seu impacto transformador. Nós falamos com admiração, como se não existissem defeitos na igreja de Jerusalém, sabe? Essa visão romântica, essa profunda admiração, nos leva a esquecermos as heresias, as hipocrisias, as rivalidades, as imoralidades que perturbavam aquela igreja, tanto quanto nos perturbam hoje. No entanto, algo se torna evidente. Com todos os defeitos que aquela igreja possuía, aquela igreja foi profundamente renovada pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2 se inicia com o Espírito Santo sendo derramado sobre aqueles que permaneciam orando no andar superior de uma casa, identificado como cenáculo. A diferença não reside na igreja em si. A diferença não reside na estrutura bela que a igreja possa possuir. A diferença não está enraizada nas habilidades das pessoas que congregam na igreja. Mas a diferença está fundamentada na evidência da presença e do poder do Espírito Santo. Eu quero tomar por base os versículos que nós lemos e fazer as seguintes considerações, julgo eu, completamente, assim, profundas para o momento em que os irmãos estão vivendo. Primeiro lugar, ser uma igreja terapêutica exige desfrutar, manifestar um ensinamento apostólico. Esta primeira característica é surpreendente e não muitas congregações teriam esta característica em conta hoje. A igreja viva é uma igreja que está aprendendo. A igreja viva é uma comunidade que estuda. A igreja viva é uma comunidade que aproveita todas as oportunidades para aperfeiçoamento. A igreja viva é uma comunidade que não apenas enxerga a letra, mas absorve a revelação que existe por trás de cada letra. A Bíblia diz em Atos 2, a partir do versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, aqueles cristãos não estavam dedicados a desfrutar apenas de uma experiência mística, aqueles cristãos não estavam dedicados a desfrutar de um cristianismo marcado apenas por vazão de emoções, aqueles cristãos não estavam nem mesmo dedicados a razoar sobre o que criam. O que aqueles discípulos queriam mesmo era aprender tudo que lhes fosse possível e de forma bíblica, ortodoxa. Sabe, aqueles cristãos tinham fome da verdade, aqueles cristãos almejavam conhecer as Escrituras, eles refutavam qualquer tendência de livre interpretação. É por isso que, enquanto comunidade de fé que somos, nós investimos na vida devocional, nós investimos na leitura coletiva da Bíblia, nós investimos na busca por intimidade e intensidade com o Espírito Santo. Ser uma comunidade terapêutica é ser uma igreja marcada por um ensinamento apostólico. Mas olhando para o texto, eu também consigo identificar uma segunda característica. Uma igreja terapêutica, além de possuir um ensinamento apostólico,
ela também desfruta de uma genuína comunhão. Existe uma ajuda mútua. A segunda característica de uma igreja viva é o amor, é o cuidado mútuo que existe entre os cristãos. Sabe, se a primeira marca é o estudo da Bíblia, a segunda marca é a comunhão. E comunhão encerra a ideia daquilo que temos em comum. Porém, comunhão, quando adjetivo, traz o sentido de generosidade. É justamente a forma como Lucas descreve os cristãos daquela igreja. Diz o texto bíblico que lemos que todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério. Esses versículos, de alguma forma, trazem perturbação para muitos. Aliás, muitos preferem saltá-lo a evitar o desafio contido nele. Sabe, é necessário lembrar que a vida não consiste na abundância dos bens que possuímos. Podemos ter a mesma posse que outra pessoa, porém nos tornarmos mais rico ou mais pobre do que ela. Sabe por quê? Porque prosperidade, de acordo com a Bíblia Sagrada, não tem a ver com abundância de bens. Prosperidade, de acordo com a Bíblia Sagrada, significa ter o suficiente para não padecer necessidade. Existem ricos que são pobres e existem pobres que são ricos. Existem ricos que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que eles possuem é a riqueza. Se perderem a riqueza, perdem o sentido da vida. Ao mesmo tempo, existem pobres que são ricos, tão ricos, que apesar da escassez de recursos, eles conseguem encontrar paz, conseguem viver debaixo do guarda-chuva chamado contentamento. A comunhão, a disposição de compartilhar, a disposição de me tornar generoso, a disposição de me tornar voluntário, disponível, deve ser um princípio permanente na minha caminhada cristã. Eu digo isso pela certeza de que uma igreja terapêutica é uma igreja generosa. Prosperidade relaciona-se com a generosidade. Se folhearmos as páginas do Velho Testamento, encontraremos em Provérbios 11, 25, a seguinte expressão: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Para concluir, um terceiro momento, uma igreja terapêutica, de acordo com o texto sagrado, não apenas possui ensinamento apostólico, não apenas manifesta generosidade, mas uma igreja terapêutica também se caracteriza pela presença de uma evangelização contínua. Finalmente, uma igreja terapêutica é uma igreja evangelizadora. Observem o texto bíblico, já no versículo 47, a Bíblia diz: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Algo é digno de reflexão aqui neste momento. Jesus fazia duas coisas que devem sempre estar juntas. Jesus acrescentava a cada dia à igreja aqueles que iam ser salvos, ou seja, Jesus não acrescentava sem salvar, como também Jesus não salvava sem o propósito de acrescentar. Salvação e pertencer à igreja são atos que se relacionam. Eu quero concluir dizendo para você, nestes 98 anos, nestas comemorações alusivas ao 98º aniversário da Igreja da Capunga, conceituar uma igreja terapêutica é conceituar uma igreja que caminha em direção a cuidar de pessoas. E uma igreja que se preocupa em cuidar de pessoas precisa entender que naquele tempo os cristãos eram tratados pelos apóstolos. Naquele tempo os cristãos tratavam uns dos outros. Naquele tempo existia cuidado entre eles. Naquele tempo
eles tratavam os que chegavam para serem salvos, que é a comunidade dos irmãos, que é a igreja que os irmãos compõem, que nesta igreja sempre haja uma pregação bíblica, que nesta igreja sempre haja uma preocupação e cuidado mútuo entre os membros, e que nesta igreja jamais falte interesse por aqueles que estão perecendo sem serem salvos pelo sacrifício de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa aplicar essa palavra à mente e ao coração dos irmãos. E a minha sincera oração é que os próximos anos que virão sejam anos abundantes no Senhor, sejam anos intensos de visitação do Espírito do Senhor, e que os irmãos desfrutem da parte do Senhor dias gloriosos, marcados pela visitação do Espírito Santo. Deus abençoe, graça e paz. Estamos chegando ao final deste culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação do pastor Adonias Júnior, trazendo-nos esta preciosa mensagem nesta noite. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério na Segunda Igreja Batista de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Também gostaríamos de deixar com todos que nos acompanham nesta noite o convite para que estejam conosco amanhã, dia 19 de abril, segunda-feira, às 8h da noite. Teremos mais um culto de louvor e gratidão ao Senhor pelos 98 anos de existência, porque amanhã, dia 19, será exatamente o dia do aniversário da nossa igreja. Esse culto será um culto online, transmitido pela internet, no nosso canal, no YouTube, e também transmitido pela Rádio Evangélica FM, que gentilmente estará nos presenteando com esta transmissão amanhã, a partir das 8h da noite. Você é nosso convidado a estar sintonizado, conectado conosco para esta celebração. Se Deus colocou no seu coração alguma decisão nesta noite, se Deus colocou também no seu coração algum pedido de oração,
a ser encaminhado à nossa rede de intercessão, compartilhe conosco através do nosso WhatsApp, que é o 994357778. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai querido, Deus bendito, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão por este culto em que Tu ministraste aos nossos corações, através de todas as suas partes. Queremos também, ó Deus, expressar a nossa gratidão mais uma vez pela existência da Tua Igreja ao longo desses 98 anos. Pedimos, ó Deus, que Tu continues sustentando a Tua Igreja, para que, em meio a todas as dificuldades que enfrentamos nestes dias, possamos continuar firmes, unidos no propósito de Te servir e proclamar que em Jesus há esperança, em Jesus há salvação, em Jesus há perdão para os nossos pecados, em Jesus há vida eterna. Portanto, ó Deus bendito, abençoa-nos para que, como igreja, continuemos cumprindo o Teu propósito para nós nestes dias tão difíceis. Nós Te rogamos, ó Deus, ainda que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.